Olá, meus amores! Que saudade de vocês! Hoje a gente vai começar um assunto novo, claro que lembrando de algumas coisas que nós vimos tanto nesse ano quanto no ano passado. Então, hoje o nosso assunto principal vai ser tipos de sujeito. Só que antes de falarmos de tipo de sujeito, nós precisamos relembrar um pouquinho sobre o que é sujeito e o que é predicado. Ainda lembram? Então vamos refrescar um pouquinho a nossa memória, tá bem? Aqui eu trouxe para vocês uma oração na qual nós vamos fazer esse pequeno estudo. Eu tenho: os amigos são verdadeiros. Quando eu vou analisar uma oração dessas, eu tenho que localizar o verbo, depois o sujeito e depois o predicado. Esses serão os termos essenciais da oração que nós temos para estudar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é localizar o verbo. Lembrando que o verbo é aquela palavra que ela pode ser conjugada. Então vamos lá. Caso você não saiba, vamos prestar atenção para que a partir de hoje você não tenha mais dúvida. Os pode ser verbo? Vamos testar? Os, eu os, tu os, ele os. Não, né? Amigos, pode ser verbo? Eu amigos, tu amigos, ele amigos, também não. São, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Então, são é a palavrinha que vai poder ser flexionada. Se ela pode ser flexionada, então ela vai ser o verbo. Vamos colocar um Vzinho aqui para simbolizar verbo, ok? Se eu tenho um verbo e logo após eu tenho uma outra palavra, eu vou dizer que tudo isso daqui vai ser o meu predicado. O meu predicado é a partir do verbo e a próxima palavra que o acompanha. Nessa oração, é claro, porque essa forma como ele é apresentado pode vir de outras formas também, como nós já vimos em sala de aula. Voltando, eu pego meu verbinho aqui e pergunto para ele: ei, verbo, quem são verdadeiros? Aí o que o verbo me responde aqui em relação à oração? Os amigos. Os amigos vai ser o meu sujeito. Lembrando que o sujeito ele vai ter um núcleo, que o núcleo vai ser aquela palavra principal dentro do sujeito. Que palavrinha seria essa? Os é mais importante que a palavra amigos ou amigos é mais importante que a palavra os? Muito bem, a palavra amigos é mais importante, porque trata-se de um substantivo. Esse substantivozinho aqui eu vou chamar ele de núcleo do sujeito. Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito aqui, hein, galera? Um só. Se eu tenho um só, isso aqui é um sujeito simples. Vamos lá para a conceituação de sujeito simples? Logo aqui embaixo nós temos a conceituação. O sujeito simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo, ou seja, uma palavra principal. Se ele possui apenas uma palavra principal, se eu tiver um artigo, se eu tiver um pronome junto com esse substantivo, eu vou apenas colocá-lo como um coadjuvante nesse momento de análise. Vamos lá. A oração: Paulo comprou uma bicicleta. Paulo comprou uma bicicleta. Quem é o verbo, hein? Exatamente, comprou, o verbo comprar. A partir de comprar, isso daqui eu vou chamar de predicado. E esse daqui vai ser o meu sujeito. Tia, não entendi como é que você encontrou esse sujeito. Pergunta para o verbo, meu povo. Quem comprou uma bicicleta? Paulo. Então, Paulo vai ser o meu sujeito. Esse sujeito possui quantos núcleos? Um só, correto? Só tem uma palavrinha aqui.
Se possui apenas um núcleo, é sujeito simples. Nesse próximo exemplo que a gente trouxe, vai ser: os meninos estão brincando. Eu tenho que, aqui nessa locução verbal, vai se localizar o meu predicado. E como que eu faço para localizar o meu sujeito? É só perguntar aqui para o predicado, ó. Quem estão brincando? Os meninos. Os meninos automaticamente vai ser o meu sujeito. Qual a palavra mais importante dentro desse sujeito? Os ou meninos? Exatamente, meninos. Então, ele vai ser o núcleo do meu sujeito. Quantos núcleos tem aqui? Um só. Se só tem um núcleo, sujeito simples. Aqui do outro lado, eu vou ter o sujeito composto, que ele nada mais é do que um sujeito no qual possuem dois ou mais núcleos. Esses núcleos, eles podem ser percebidos da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Para localizar um núcleo, nós também vamos conseguir localizar dois ou mais núcleos nesse sujeito. Observem a oração. Camila e Lorena fizeram os doces. Camila e Lorena fizeram os doces. Qual é o verbo dessa oração? Exato, fizeram. Fizeram é o verbo. Quem fizeram os doces? Camila e Lorena. Essa parte onde está localizado o verbo, eu tenho que é o meu predicado. E essa parte anterior, eu tenho Camila e Lorena. Aqui, os dois substantivos que aparecem, eles dois têm a mesma carga semântica, ou seja, os dois têm a mesma importância na oração. Então, eu tenho um núcleo do sujeito e agora mais um núcleo do sujeito. Dois ou mais núcleos, sujeito composto. A professora e os alunos ensaiaram. Quem ensaiaram? A professora e os alunos. Ensaiaram é o meu verbo. Professora e alunos é o meu sujeito. Mas quais são as palavras mais importantes que eu tenho aqui? Quais são os substantivos que aparecem? Professora e alunos. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Essa daqui é quase uma pegadinha. Olha só. Os netos presentearam a avó. Quem presentearam a avó? Os netos. Essa parte vai ser o meu predicado e essa daqui vai ser o meu sujeito. Professora, e agora? Os netos. Quantos núcleos eu tenho aqui? 1, 2. Às vezes, por aparecer o Szinho do plural, o aluno pode se confundir achando que está falando que tem dois núcleos. Mas não. Quantas palavras montam a palavra neto? Apenas uma, correto? Então, aqui é um único núcleo do sujeito. Esse sujeito é um sujeito simples. Ok? O sujeito oculto, ele vai ser também chamado de sujeito desinencial. O sujeito oculto, ele é aquele tipo de sujeito que você sabe de quem está falando, só que ele não aparece, ele está ali escondidinho nas entrelinhas da oração, tá? Então, aqui eu tenho que ele não aparece de forma explícita, ele vai aparecer como? A partir da desinência do verbo na frase. Então, mais uma vez, o verbo vai ser imprescindível. Então, partimos para cá. Onde está o verbo? Estamos muito orgulhosos. Estamos é o meu verbo. Quem estamos muito orgulhosos? Nós. Ele não aparece, mas você sabe. Como que você sabe? Quando você flexiona esse verbo, quando você conjuga esse verbo, você consegue localizar o estamos. Olha só. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis e eles estão.
Viu como é legal? Porque o estamos, ele combina exclusivamente com o nós. Da mesma forma se dá na oração seguinte: deixei minha chave em casa. Deixei minha chave em casa. Olha só, localizamos o verbo e aí a gente faz a flexão por pessoa. Eu deixei, tu deixaste, ele deixou. Nós deixamos, vós deixais e eles deixaram. Observaram que apenas o eu combinou com deixei? Então, automaticamente, mesmo que ele não apareça, de acordo com a flexão verbal, eu consigo reconhecer que o sujeito dessa oração é o eu, primeira pessoa do singular. Além dos sujeitos que já foram citados, existem mais dois tipos de sujeito que nós vamos ver ainda agora. Olha só, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, ele vai fazer referência a alguém, vai estar na terceira pessoa do plural ou acompanhado da partícula se. Olha aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceram de trancar a porta? Eles. Só que, como ele está na terceira pessoa do plural, esqueceram, aqui ó, meu verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, eu não vou colocar ele como sujeito oculto, e sim como sujeito indeterminado. Professora, se por acaso eu perguntar para o verbo e ele me disser sempre na terceira pessoa do plural, sempre que ele estiver na terceira pessoa do plural, ele vai ser um sujeito indeterminado. Agora, se quando você perguntar para o verbo, ele te der a indicação de qualquer uma das outras pessoas, vai ser sujeito oculto. Se for terceira pessoa do plural, vai ser indeterminado. Não esqueça. Próximo exemplo, ele me diz que ele vai ter que estar na terceira pessoa do plural ou com o verbo acompanhado da partícula se. Por exemplo, precisa-se de vendedor. Eu tenho um verbo acompanhado da partícula se. Automaticamente está dentro da regra. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Da mesma forma, eu vou ter o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Olha aqui, ele vai vir acompanhado de um verbo impessoal. Como se dá isso, professora? Como que é um verbo impessoal? É aquele que não se encaixa nas pessoas do discurso, ou seja, é aquele que vai estar relacionado a fenômeno da natureza, vai estar relacionado a tempo decorrido com o verbo ser, fazer e demais verbos, ou vai estar relacionado ao verbo haver, com o sentido de existir ou de acontecer. Como nós vamos ver nos exemplos aqui ao lado. Nevou o dia todo. Qual dessas características vai se encaixar? Fenômeno da natureza. Nevou. É um fenômeno da natureza. Faz 3 anos que estudo nesta escola. Nós temos aqui o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Da mesma forma, nós temos aqui o verbo haver. Há muita gente na praia. Esse verbo haver aqui, ele vai vir com o sentido de existir. Então, há faz parte da característica. Então, esse verbinho aqui, ele vai me dizer que esse é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Na última oração, na minha família, houve um caso parecido. Olha, mais uma vez aqui, o verbo haver com o sentido de acontecer. Então, esse houve vai ter o mesmo sentido de acontecido. Ó. Na minha família aconteceu um caso parecido. Então, também vai ser um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aguardo vocês nas próximas aulas. Não esqueçam de visualizar a Agenda Edu e também as nossas redes sociais. Um beijo a todos e até a próxima!